Boa noite a todos, caros irmãos, caras irmãs. Agradecemos a todos que estavam aguardando essa transmissão, resolvendo o nosso problema técnico. Agradecemos por vocês terem nos aguardado até este momento. E, como sempre, nós iniciaremos a nossa palestra, né? Lembrando a todos das nossas atividades em funcionamento, né? Então, nós temos, na segunda-feira, às 20 horas, a nossa palestra pública, na terça-feira, às 10 horas, na quarta, às 20 horas, e na quinta, às 15 horas. E, ao término da nossa palestra pública presencial lá no GAEB, nós temos o passe coletivo, né? Passe coletivo que também nós oferecemos às nossas crianças, toda segunda-feira, às 18h30. Então, estamos todos convidados, aqueles que se sentirem à vontade para estarem nas nossas atividades presenciais, a estarem conosco nesses dias, lá no GAEB, assistindo a palestra. Temos também o atendimento fraterno, toda quinta-feira, às 19 horas, né, onde vocês receberão as orientações sobre os tratamentos oferecidos pela casa neste momento. Temos também a evangelização infantil, que retornou para o presencial aos sábados, né, às 9h30. Então, estão todos convidados a levarem as suas crianças para essa atividade, né? As nossas monitoras estão lá aguardando as suas crianças para as suas respectivas turminhas, de acordo com as idades, a estarem conosco. Que amanhã nós temos, tá? Dia 1º de outubro, né, a evangelização espírita às 9h30. Então, levem as suas crianças para estarem conosco lá, neste momento tão fraterno, onde as crianças recebem, né, as atividades específicas para as suas idades, né? Convidamos também vocês a estarem conosco aos domingos, né, com a nossa Mocidade Espírita Rafael Thomas, às 10 horas, bem como encontro com os pais, também de forma presencial, no nosso GAEB. Então, aos domingos, às 10 horas, estão todos convidados a estarem conosco, né? A Mocidade Espírita, juntamente com seus pais, cada um da sua atividade específica, tá? E lembrando que a gente continua, né, com o nosso culto virtual, às quartas-feiras, às 20 horas, e com a palestra pública virtual, às sextas-feiras, às 20 horas. Né? Então, que vocês continuem conosco nessas atividades, né? Sempre que possível estarem conosco de forma presencial, mas estando também de forma virtual nesses dias conosco. Nós também teremos um evento, né, nesse domingo, às 17 horas, né, fazendo a abertura do mês de outubro das atividades espíritas. Então, estão todos convidados a estarem conosco, né, a ouvirem uma música fraterna, a harmonização pela paz, neste momento, né, de provas e expiações, não só para o nosso planeta, mas também nesse momento do nosso Brasil. Então, todos estão convidados a vivarem pela paz, comparecendo ao GAEB presencialmente às 17 horas no domingo, né, depois de cumprirem o seu compromisso, né, civil, a estarem conosco lá, vibrando pela paz. Tá? Então, todos estão convidados a estarem conosco. Vamos agora fazer uma leitura prévia, né, para a abertura da nossa palestra, do livro Agenda Cristã, Espírito André Luiz, que ditou essa mensagem ao nosso irmão Chico Xavier, e que está à nossa disposição. A mensagem número 36, em boa lógica. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. Em boa lógica. Então, com essa mensagem do nosso irmão André Luiz, que nós possamos procurar neste momento nos harmonizar interiormente, refletirmos como têm sido os nossos comportamentos, as nossas atitudes,
perante as nossas dificuldades e perante as dificuldades do nosso irmão em sua caminhada. Agradecemos por estarmos juntos neste momento, elevando o nosso pensamento até o Pai, recebendo da equipe espiritual emissários desse Pai justo e amoroso, que nos envia sempre o necessário para continuarmos a nossa jornada sem desânimo e procurando sempre, a cada dia, nos esforçarmos para colocarmos em prática os ensinamentos do nosso irmão Jesus. Recebamos neste momento essas energias positivas e aumentá-las com o nosso próprio pensamento, nos harmonizando no ambiente em que ora nos encontramos, recebendo da equipe espiritual que nos assiste neste momento, este auxílio necessário para, cada dia, darmos passos seguros rumo à nossa reforma moral, procurando sempre eliminarmos os vícios e a maldade que ainda possuímos e adquirirmos as virtudes também ensinadas e exemplificadas pelo nosso irmão Jesus. Com esses pensamentos, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, onde, ora, receberemos mais alguns ensinamentos sobre a justiça divina que nos acompanha, não somente nessa existência terrena, mas desde o momento em que cada um de nós foi criado pelo nosso Pai. Com esses pensamentos, pedimos permissão para iniciarmos mais uma palestra pública de forma virtual pela nossa casa. Que assim seja. Então, caros irmãos, sem mais delongas, passaremos a palavra para o nosso irmão, Regis Levino, que falará um pouquinho para nós sobre esse tema, a justiça divina. Seja bem-vindo, Regis. Boa noite. Boa noite, Islene. Boa noite aos queridos irmãos que nos acompanham aqui pela plataforma digital, online, pelo YouTube, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo e aqueles que nos verão mais posteriormente, quando for oportuno. Agradeço mais uma vez por estar com todos os irmãos aqui para continuarmos estudando um pouquinho do Evangelho de Jesus, das suas lições, dos seus ensinamentos, e trazer um pouquinho do que a doutrina espírita fala sobre a justiça divina. Nós vamos levar a nossa reflexão a nos perguntarmos como funciona a justiça divina. Primeiramente, nós devemos compreender alguns atributos da divindade de Deus nosso Pai. E dentre os seus atributos, da onisciência, da onipotência, os Espíritos nos trazem também a informação de que Deus é soberanamente bom e justo. Se Deus é soberanamente justo, então todos os nossos sofrimentos devem, assim, por se dizer, ter uma causa justa. E o que será que a doutrina espírita veio nos trazer de informações para que nós pudéssemos compreender um pouco da justiça divina? O que é, primeiramente, para falar da justiça divina, nós devemos trabalhar com ações boas ou más. Aqui na Terra, nós também temos a justiça dos homens. Sem tratarmos com regramentos, com leis, seria inviável viver em sociedade, na coletividade. Então, não seria possível predominarmos aqui a lei do mais forte, que também é uma lei presente na natureza, no reino animal, mas não entre os espíritos dotados de livre-arbítrio, de inteligência. Então, para regular as nossas sociedades, foi-se então aprimorado as legislações, a introdução do direito, para que pudéssemos conviver em harmonia. Mas será que nós realmente temos uma legislação justa que faz com que
sejamos perante aos outros iguais, ou até mesmo que tenhamos as compensações daqueles que não têm condições de sermos iguais? Então, certamente que não. Falta muito ainda para avançarmos na nossa sociedade e vencermos as esmagadoras desigualdades que nós conseguimos verificar nos 4 cantos do planeta, em todas as épocas, em todos os tempos. E aí nós nos perguntamos, como espíritos reencarnados que somos, onde está a justiça de Deus quando nós verificamos inúmeras catástrofes, inúmeros dissabores? Por que acontece tantas enfermidades, principalmente entre aqueles que sequer puderam escolher? Quando nós verificamos bebês, recém-nascidos, que já nascem em situações extremamente complicadas, seja por enfermidade, seja pela classe social, seja pelo ambiente hostil, violências. Que escolhas que esses irmãozinhos puderam ter? E aí nos leva a pensar, onde está a justiça de Deus? E o que a doutrina espírita vem nos colocar sobre essas informações? Então, aqui, hoje, nós vamos fazer um diálogo onde eu irei trazer algumas histórias, algumas narrativas em nossos livros espíritas para tentar ilustrar como funciona a justiça divina, até onde nós podemos compreender. Porque os espíritos, ao Kardec questionar sobre esse tema, sempre os espíritos respondem que nós estamos sempre limitados na linguagem humana. Então, tudo que nos informa é na nossa capacidade de compreensão. Sempre tem muito mais. Né? Então, primeiramente, o que é o mal? Né? O que é o mal? E os espíritos nos respondem que o mal é a ignorância e a ausência do bem. É a pura ignorância. Se nós trouxermos para a nossa comparação o que é maldade, vamos raciocinar que nós temos um adulto que comete um erro e nós vamos começar a ter aquela intenção de punição. E por quê? Eu vou punir uma conduta errada. Olha, para educar, para que não volte a acontecer, né? Aquela pessoa tem que ser punida. Mas e quando nós trabalhamos ali com uma criança? Uma criança pega uma taça de vidro, uma criança de 2 anos, e joga no chão. Nós vamos puni-la do mesmo jeito? E aí nós somos levados a refletir, bom, mas aquela criança às vezes não sabe nem o que está fazendo, né? Ela nem sequer compreende as nossas regras, né? E se ela, então, vai lá e dá um chute no coleguinha, e o outro coleguinha revida, e você pergunta para o coleguinha que revidou, por que você fez isso? Ah, eu fiz isso porque ele fez primeiro. E aí começa uma sequência de reflexões que nos leva a crer que a culpabilidade ela tem muito a ver com a própria compreensão, a capacidade de compreensão do espírito. E a capacidade realmente de culpar ela, se ela é dotada de intenção, de ela entende o que é aquilo. Então, quando nós voltamos para a justiça divina e nós nos questionamos por que há tanto sofrimento, por outro lado, há tantas benesses por, eventualmente, quem não merecesse, é o que nós vemos, né? Então, tantas pessoas boas de coração, que nós julgamos serem boas de coração, e está ali enfermo. Enquanto nós verificamos que há tantos irmãos encarcerados, adentraram no crime e que são dotados de excelente e boa saúde. Muitos homens ou mulheres que desejam fortemente
pelos seus filhos, enquanto eles não conseguem, e em oposição, encontram pessoas que, de maneira alguma, gostariam de ter filhos, pelo descaso, pelos cuidados, pelas faltas de cuidado, têm os filhos e deixam ali ao relento ou até mesmo cometer o crime do aborto. Por que essas coisas acontecem? Nós nos reflexionamos. E nós, dentro da literatura espírita, nos apegando um pouco a Kardec, não só dentro do Livro dos Espíritos, onde ele aborda e disserta sobre a maldade, mas nós temos um livro, o quarto livro, que nós chamamos de o quarto livro do Pentateuco, kardeciano, intitulado Céu e Inferno, onde ele descreve e disserta de forma mais robusta e mais completa o que seria a justiça divina. E o livro nos traz um importante esclarecimento em sua segunda parte, onde, na primeira parte, ele disserta sobre a parte teórica de como os espíritos trouxeram a justiça divina, e, na segunda parte, ele nos traz uma série de entrevistas, de evocações com o espírito, em que ele faz uma abordagem e um questionamento, os mesmos questionamentos, para algumas classes de espíritos. A notar delas espíritos em que ele classificou espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos inferiores, além de outras situações, como espíritos suicidas e etc. E aqui nós vamos falar um pouquinho, contar algumas histórias, sobre alguns espíritos, né, que estão na literatura, do que aconteceram com as vidas sucessivas, as suas reencarnações, para que a gente possa um pouquinho compreender. Então, a justiça divina nada mais é do que aquela base do que não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. Então, a nossa vida plena e a nossa vida eterna, ela é um filme, ela não é uma fotografia. Ela não é aquele momento, como a fotografia traz. Ela é um filme de acontecimentos, de início, de continuidade, até a sua longevidade eterna. Então, quando nós pegamos o filme no meio do caminho, a gente fica sem compreender. E muitas vezes é necessário que nós voltemos um pouquinho em cenas anteriores para compreendermos aquele momento em que estamos, né? Então, se eu pegar e dar um exemplo, né? Eu chego imediatamente, observo uma cena em que tem alguém empurrando uma criancinha bem pequena, dá aquele empurrão bruto, né? Se eu ver só aquele momento ali, eu saio bravo, como aquele adulto consegue fazer aquela situação com a criança. Mas, hipoteticamente, vamos supor que o que aquele adulto estava fazendo era aquela criança estava na iminência de sofrer um ataque de um bote de uma cobra. E ele não tinha outra alternativa a não ser dar aquele empurrão para afastar a criança, mas eu só vi aquela parte de empurrão. E, no fundo, não teve nada. E é assim que assim que é a nossa vida, quando nós não compreendemos toda a totalidade do filme, de todas as cenas. Então, a doutrina espírita nos traz o princípio inegável, a lei inegável da reencarnação. E no momento dessas entrevistas que Kardec faz, com espíritos sofredores, com espíritos felizes, com espíritos medianos, ele entrevista uma série de espíritos em que o espírito ele faz o questionamento: como foi a sua passagem? Como você está neste momento, no momento do desencarne? E aqueles espíritos respondem que se sentem muito felizes e, embora tenham passado uma enfermidade grave, praticamente nada sentiram na passagem e se encontram muito bem. Reviam familiares, amigos, sente o poder das orações e, de certo, também nos escreve que, em pouco tempo, tomaram a lucidez. Já os espíritos medianos, eles descrevem que sofreram um pouquinho, ficaram um certo tempo até se encontrarem, acordarem, mas ainda assim conseguiram rever parentes, amigos,
mas não se encontram de maneira alguma felizes, porque há algum sentimento de dever a cumprir que não foi realizado, de um perda de tempo. E nós temos aqueles espíritos sofredores, aqueles que estiveram ociosos na terra, perderam seu tempo, ou realizaram maldades. Esses, ao reverem os seus feitos no momento do desencarne, ficaram tempo ainda ligados ao corpo, sentiram as dores e ao sofrimento, levaram um tempo até compreenderem a sua situação e se encontram penalizados e arrependidos, muitos deles, pelo tempo perdido. E nas literaturas complementares, como é que nós podemos enxergar esse tipo de passagem, esse tipo de espírito? Quando nós pegamos um livro, um romance de Emmanuel chamado Há 2000 Anos, nós ali encontramos a figura de Lívia, um espírito de luz, em que foi martirizada junto com os demais cristãos na arena, ao tempo de Nero, em que foram jogados aos leões. E neste momento eles entram com tanta fé e com tanta esperança que logo em seguida encontrariam Jesus e que estavam dando o seu testemunho, o seu real testemunho de amor para aquele que nos criou e para o nosso condutor, Jesus, que ao adentrarem as feras, eles entraram todos em cânticos de louvor, que no momento do ataque do animal, estes espíritos foram desligados do corpo físico e ali nada sentiram. E já se encontram lúcidos, corroborando exatamente com o que Kardec falava nessas entrevistas dos espíritos felizes superiores, que nada sentiram na passagem. E que sentiram uma aventura e uma leveza muito grande. E que os sofrimentos da Terra pareciam pequeníssimos contratempos. E que era um preço muito pequeno a se pagar para ter aquelas bênçãos no Cristo. Aquelas bênçãos do mundo espiritual. Como Jesus falava, né? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. E nós encontramos na mesma literatura um livro a seguir chamado 50 anos depois, em que nós vemos ali no papel o escravo Nestório. E Nestório, ele foi, por mais que ele fizesse o bem, como muitos cristãos, por mais que ele fizesse o bem, este jovem, né, que ainda não era um senhor, não chegou a ser um senhor, embora ele fosse pai de família, ao longo ali dos seus pouco mais de 40 anos, veio a perecer, e também foi aprisionado, flagelado, e deu seu testemunho pelo Cristo, em que ele também foi martirizado. E por que uma pessoa tão boa sofreu tanto? E nós vemos a pensar como pensamos hoje. Mas, felizmente, na literatura, nós viemos a compreender a totalidade. Nós precisávamos não somente ler o livro 50 anos depois para compreender esse tormento. É necessário que nós voltemos um pouquinho antes. Então, no livro Há 2000 Anos, que nós acabamos de citar, este mesmo escravo Nestório, que ao tempo do imperador Adriano foi martirizado, ele assim foi e nasceu naquela condição de escravidão, porque na sua reencarnação anterior, onde é ilustrado na obra 2000 Anos, ele foi um senador romano, dotado de autoridade, dotado de oportunidades, e ainda assim ele agiu de orgulho, agiu com descaso, com egoísmo, chegou a chicotear, né, um jovem que atacara com a pedra a sua esposa Lívia, que nós acabamos de contar a história. E durante toda a sua vida, ele foi uma pessoa que procurou estar ligado ao materialismo. E, embora ele fosse, para os padrões da época, até certo ponto um homem justo, mas ele não se adequava à justiça de Deus, à justiça de tratar os homens como irmãos. Então, ele fez muita gente sofrer.
E por conta disso, né, ele levou ao martírio esse jovem, né, ele acabou, então, na outra reencarnação, vindo a sofrer. Mas neste mesmo livro, ele ainda conta uma outra reencarnação, uma outra vida em que ele foi o seu próprio bisavô. E nesta vida, ele foi um tirano. Chegou ao ponto, ao comando máximo de Roma, na época que não havia império, que era a república, chegou a ser cônsul. Ele, então, levou a cegueira, as torturas, um monte de gente. No livro Há 2000 anos, esse senador, então, ele conheceu a cegueira. E para continuar o seu processo de depuração, ele veio, então, a se entregar ao cristianismo no 50 anos depois, e assim ele prossegue. Nós também podemos verificar a história de Camilo Castelo Branco, que é um espírito que ditou as suas memórias em um livro chamado Memórias de um Suicida. E este personagem, que foi um grande escritor português, ele descreve que na sua última reencarnação na Terra, ele era um grande escritor de romances e não suportou a cegueira. Ele ficou cego ali na sua madureza, não suportou e cometeu o suicídio. E ele se perguntava por quê? Por que eu? Para que eu vou viver se não servem mais os olhos? E o livro narra os seus vários sofrimentos. E lá no mundo espiritual, enquanto ele estava no seu reajuste, em uma certa universidade, em uma cidade chamada Cidade Esperança, ele começa a aprender e faz, dentro de uma das aulas, a reflexão sobre as suas reencarnações. E ele que orava tanto por Maria de Nazaré, que era exatamente a coordenadora do hospital da Legião dos Servos de Maria, o hospital em que este personagem foi acolhido, que orava tanto por ela, aquele espírito tão grandioso, ele se viu em reencarnações anteriores ao tempo do Cristo, ele atirando pedras naquele cortejo do Calvário, em Jesus, e zombando daquela mesma Maria que acompanhava o cortejo. E nas suas reencarnações, como orgulhoso, como uma pessoa detestável, ele chegou ali por volta do século XVI, quando ele se apaixonou por uma jovem, se sentiu renegado, ele então resolveu se vingar porque ela se apaixonou por outra pessoa e nesta vingança ele veio a aprisionar e o esposo dessa jovem que ele gostava tanto cometeu várias atrocidades ao ponto final de quando ele o libertou, ele ainda, por uma última catástrofe, levou à cegueira este jovem. Imediatamente, quando ele acaba a tortura, ele entrega a esposa, o homem cego, ele imediatamente começa o seu processo de arrependimento. E veio em algumas reencarnações, tentando se depurar, até que ele veio nesta última reencarnação para expiar, e assim ele pediu a sua última prova, a sua última expiação, e vir como a cegueira. Mas ele sucumbiu, não conseguiu e veio a suicidar-se. E aí ele nos narra toda essa história. E nós encontramos em muitas literaturas o porquê que acontecem tantos males. E nós vamos observar que, na verdade, esses males, né, em muitas ocasiões, ele é exatamente o remédio para que a pessoa volte a se equilibrar. São inúmeros os casos de irmãos alcoólatras em que vem a enfermidade do fígado para que ele exatamente possa parar com a bebida. E a pessoa pergunta, mas por que eu? Mas aquela enfermidade veio exatamente para que você pudesse parar com as condutas erradas. E aí vem aquele filho
que eu não gosto de jeito nenhum. Eu não me dou com ele. E nós vamos encontrar no livro A Vida Continua mais um caso em que um jovem é namorado é namorado por uma jovenzinha. Dois personagens disputavam a mesma jovem. Um deles começou a namorar, o outro ficou cortejando e veio, então, a querer cometer o suicídio. Não conseguiu, ela ficou impressionada com aquele caso e foi ficar com o jovem que tentou suicídio. O outro, enciumado, né, que já ia perder a esposa, resolveu, então, assassinar aquele jovem que havia tentado o suicídio. E ninguém descobriu como foi este assassinato e ficou como, para os encarnados, que o jovem que foi assassinado, ele, na verdade, para a justiça, ele cometeu suicídio, já que a arma ficou ali no peito dele. E, ao final de todo o enredo, este jovem assassinado, né, veio, no futuro, a reencarnar como filho do seu próprio assassino. Então, mais uma vez, a justiça divina acontecendo, reaproximando, porque jamais Deus quer que um só Espírito seja perdido. E, em hipótese alguma, esses momentos, esses crimes, seriam contornados sem o véu do esquecimento. Porque quando nós recebemos aquela criança, sem saber quem é, sem saber o contexto do filme passado, nós já olhamos com aquelas feições frágeis e nós já nos dotamos de harmonia e de amor para vencer, para cuidar daquele ser que está chegando. E depois que esse sentimento é criado, lá no futuro, no mundo espiritual, quando você vem a conhecer quem era aquele espírito, você descobre que ele era o seu algoz. Mas aí você já o ama. É Deus usando o véu do esquecimento para reaproximar espíritos de inimizade. Então, de forma um pouco mais breve, resumida, para não tomarmos tanto tempo na noite de hoje, nós podemos verificar que as dificuldades, elas são causadas por nós mesmos, por espíritos imperfeitos. E Deus permite as dores porque nós não conseguimos aprender pelo amor. Então, aquilo que nós achamos injustiça, muitas vezes, e na maioria das vezes, é exatamente o remédio santo para que nós possamos corrigir os problemas. Como, então, um último exemplo, né? No mesmo livro, Memórias de Suicidas, aqui já citado, nós temos o personagem Mário Sobral, em que ele era um boêmio, frequentava na sua vida prostíbulos e acabou namorando por uma jovem chamada Eulina. Ele veio a estrangulá-la. Abandonou a sua família, se servia da família para pegar os recursos, embora ele também se fosse adotado. E, ao estrangulá-la porque ela conseguiu uma outra pessoa, ele, então, cometeu o crime do homicídio e, na sequência, para fugir da justiça terrena, cometeu o suicídio. E, na próxima reencarnação, após passar por os processos regeneradores e de aprendizado, de valorização da vida do ser humano e da paternidade de Deus, ele reencarna como uma pessoa agora sem família, já que ele foi abandonado pela sua mãe logo no início. Ele nasce deficiente das mãos, porque foram as mãos que ele usou, a ferramenta maravilhosa que nós temos de trabalho, ele usou para o assassino, o homicídio. Então, ele veio numa cidade do interior paulista, né? Aliás, desculpa, ele veio na própria capital, São Paulo, renasce, pediu para renascer no Brasil. E renasce com essa deficiência, porque ele não queria mais usar as mãos para ser tentado a cometer um homicídio. Ele veio numa família desestruturada,
exatamente porque ele não soube dar valor à sua própria família. Ele veio numa meretriz porque ele também se acostumava a usar o serviço do meretriz. Então, aquilo que parece ser uma tragédia foi uma programação espiritual por ele mesmo, para que ele pudesse, então, dentro da humildade, dentro do sofrimento, se recompor como ser humano e ter dignidade. Então, são os exemplos que a doutrina espírita, de forma breve e resumida, né, certamente teria muitos casos para nós estudarmos, muitos textos, muitas literaturas, mas é um princípio para nós enxergarmos que não existe efeito sem causa. Uma vez que nós consideramos o atributo maravilhoso da divindade de Deus, que ele é soberanamente bom e justo, se nós sofremos, justo é de ser a causa de nosso sofrimento. Se nós não conseguimos refletir que esta causa foi dada por nós mesmos nesta vida, então ela há de ser em uma reencarnação passada, na anterior ou em outras anteriores. Né? Então, meus irmãos, nosso Pai Divino, ele não nos pune, ele nos dá oportunidades para a regeneração. E muitas vezes essa regeneração, ela deve vir pelo sofrimento, porque senão nós não conseguimos enxergar e acordar. Mais uma vez, enquanto nós percebemos em nosso planeta uma série de preconceitos, vindos lá de trás da escravidão dos negros, nós vamos encontrar exatamente informações de que esses mesmos irmãos são, na verdade, poderosos de vários tempos, do Império Romano, dos senhores feudais, são pessoas que, no seu orgulho, oprimiram, escravizaram e pediram, no futuro, para a sua regeneração, vir na pele da escravidão. E passaram-se, então, este conjunto. Mas Deus nunca abandona, e sempre coloca alguns anjinhos ali no meio, né? Então, nós encontramos espíritos de luz ali também reencarnados para que pudesse apoiar esses irmãos. Então, essa é a nossa reflexão, que Deus é bom, Deus é justo, e que a reencarnação nos esclarece um filme um pouco mais completo, para que nós possamos compreender que não existe sofrimento em vão, que muitas vezes o sofrimento é o remédio salutar para que possamos progredir e evoluir. Que Jesus possa abençoar a todos, e assim nós encerramos o nosso comentário de hoje. Agradecemos ao Regis, né, que veio trazer para nós esse tema da justiça divina, que tanto nos acalenta e nos consola nesse momento em que cada um de nós passa por dificuldades em seus lares, em sua profissão, né, aonde quer que estejam, né? Nós agradecemos, né, por essas reflexões, ora nos trazidas, lembrando sempre, né, que Deus nos dá sempre o necessário para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, e nos dá também o consolo, né? Porque Ele envia sempre mãos amigas a estarem conosco, né? Seja para nos darem um bom dia, seja para nos darem uma palavra de incentivo, seja nos proporcionando o trabalho voluntário, né? Que tanto nos fortalece para continuarmos a nossa caminhada. Obrigada, Regis. Passamos, então, a palavra para o nosso irmão Deusdete, né, que fará a prece de fechamento da nossa palestra, e lembrando aos irmãos, né, de consultarem o nosso site do GAEB, né, onde tem lá as informações da nossa casa, de consultarem as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, e assinarem o nosso canal do YouTube, né, marcando o sininho para que vocês sejam comunicados das nossas atividades, né? Porque hoje mesmo, né, sexta-feira, nós tivemos mais uma história da Doris sendo oferecidas a cada um de nós para reflexão, bem como na segunda-feira nós teremos mais um episódio do Psicológicos, né, para o nosso aprendizado. Então, agradecemos mais uma vez pela participação de vocês, e aqueles irmãos que irão nos ver futuramente,
nós temos lá a nossa playlist, onde vocês podem consultar, né, pelo tema, pelos assuntos, aquele que estiverem necessitando naquele dia, naquela hora. Com esses pensamentos, passamos a palavra ao nosso irmão, Deusdete Bernardes. Obrigada. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Assim, convidamos todos neste momento, nesse instante, a orar. A oração, que é a voz da alma, na direção do Pai, do Criador. Assim, nesse instante, neste momento, buscamos o Mestre Jesus, o Senhor da vida, o dispensador dos bens divinos, que possa estar conosco nesse instante, Mestre, a nos abençoar, a cada lar aqui representado, que possa ser abençoado neste momento, nesses instantes. Pedimos também por nossos familiares de laços consanguíneos, que todos possam serem agraciados neste momento e nesse instante. E também por toda a nossa família de laços espirituais, que sejam agraciadas com a tua luz, com a tua paz neste momento. Rogamos pelo anjo Ismael, que possa nesse momento estar com o seu olhar de misericórdia para a nossa pátria, Brasil, para que possamos termos momentos de paz, de reflexões, e assim mantermos o nosso equilíbrio espiritual diante das questões relacionadas ao nosso planeta, ao nosso país. Que a palestra do nosso irmão Regis Levino, Justiça Divina, possa calar fundo em nossos corações e estabelecer as reflexões adequadas e devidas a cada um de nós. Pedimos também que as águas colocadas próximas de nossos ambientes, que possam serem fluidificadas neste instante, neste momento, e que possam descer do alto neste instante os medicamentos adequados a cada um de nós. Assim como os pensamentos elevados ao alto, nós pedimos a permissão para encerrar mais uma palestra virtual de nossa casa, rendendo graças a Deus, e que Deus seja louvado, hoje e sempre, e que assim seja.